Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo. Vamos começar a série Discipulado Cristão. É algo muito importante porque às vezes as pessoas não têm uma direção. Quando aceitam Jesus, começa uma nova caminhada com Cristo e elas querem aprender um pouco mais da Bíblia, da palavra. E essa primeira aula é o que significa seguir Jesus. Vamos ler primeiro Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Esse texto é forte. Esse versículo bíblico, meu irmão, é muito forte. Hoje nós vamos falar sobre uma das decisões mais importantes que alguém pode tomar, que é seguir Jesus, né? Então, muitas pessoas conhecem o nome de Jesus, acreditam que ele existe e vão à igreja de vez em quando, até fazem orações quando estão passando por dificuldades. Mas seguir Jesus é muito mais do que conhecer apenas uma religião. É entregar a sua vida a Ele. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está entregando o seu coração para Cristo. Então, seguir Jesus não é apenas pedir uma bênção, pedir uma cura, um milagre. É permitir que Ele mude completamente o seu coração, os seus pensamentos, as suas escolhas. É um novo caminho que você vai seguir. Então, seguir Jesus não é acreditar em você mesmo, nas suas atitudes, mas é você crer na direção que Deus tem para você. Você começar a acreditar em Deus. Então, porque Deus vai acrescentar muitas coisas na sua vida. Então, seguir Jesus é entregar a sua vida completamente a Ele. Ele que vai orientar. Então, você vai deixar de acreditar nas suas atitudes erradas, mas você vai começar a acreditar naquilo que Deus pode fazer e mudar a sua maneira de agir. É uma nova vida, uma nova história, uma nova caminhada. O que é ser discípulo? A palavra discípulo significa aluno, aprendiz e seguidor. Um discípulo de Jesus é alguém que aprende com ele. Aprende, por exemplo, a obedecer a sua palavra e procura viver como ele tem ensinado. Então, ser discípulo, ser um seguidor de Cristo é começar a aprender a viver separado para Deus. Você está começando a aprender agora a ter uma nova caminhada. Então Jesus não chamou pessoas para apenas assistirem os seus milagres, as maravilhas. Ele chamou pessoas para caminhar com Ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você pode responder aqui nos comentários. Você está pronto para caminhar com Deus? É benção, né? Realmente é uma decisão importante que você está tomando na sua vida. Então, quando Jesus chamou, por exemplo, Pedro, Tiago, João, Mateus e tantos outros, ele estava ali dizendo: venham comigo, aprendam comigo e deixe que eu mude as suas vidas. E ele está fazendo isso hoje. Venha até mim que eu vou mudar a sua vida, a sua história. Então, ser discípulo não é ser perfeito. É decidir todos os dias aprender com Jesus. E todos os dias eu aprendo com Jesus e continuo caminhando com Ele. Então, isso é muito forte. Discípulo não é quem nunca erra. É quem não desiste de aprender com Jesus. Então, ser discípulo de Cristo é aprender todos os dias com o Senhor. A gente erra, a gente falha. Você pode falar um palavrão, já pecou. Você pode falar mal de alguém, já está errando. Então, a gente começa a aprender com Deus a mudar os nossos mau hábitos, né? E Deus começa a colocar dentro de nós um temor. Seguir Jesus começa com arrependimento. Arrependimento não é apenas sentir uma tristeza por algo errado que você fez. Arrependimento é reconhecer, por exemplo, o pecado. É mudar
de direção, decidir viver de uma maneira diferente de como o mundo está vivendo hoje. Praticando pecados e pecados e pecados, então você vai mudar a direção, você vai andar na contramão do mundo, né? Então seguir Jesus começa com arrependimento. Olha, isso eu não quero fazer mais. Isso é um pecado, então eu abandono. Antes de seguir Jesus, acontece muitas vezes que muitas pessoas viviam guiadas pela raiva, pelos prazeres, pela luxúria, pelo orgulho e pela mentira e pela mágoa também, elas eram guiadas. E muitas delas também pela imoralidade também, pelo vício, bebidas, drogas, festas, coisas erradas, né? Escolhas que as pessoas se afastam de Deus. Para você entender nesse discipulado sobre o arrependimento, quando uma pessoa se encontra com Jesus, ela começa uma nova caminhada. Exatamente, uma nova caminhada. Talvez a mudança não aconteça toda, né, em um único dia, mas a direção da vida vai começar a mudar. Exatamente, você aceitou Jesus. Você está se arrependendo dia após dia. Então a direção da tua vida, ela vai começar a mudar. E isso é maravilhoso, meu irmão. Eu acho tremendo isso, porque quem antes queria agradar somente a si mesmo, começa a desejar agradar a Deus. E se você está tendo esse desejo no teu coração, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então, o arrependimento é parar de caminhar para longe de Deus. É voltar para os braços de Deus. Eu me arrependo, então não quero andar longe, eu quero andar perto de Deus. Seguir Jesus é confiar na salvação pela graça. Ninguém consegue comprar a salvação com boas obras, dinheiro, aparência. Ninguém. Nem com frequência na igreja você vai conseguir comprar a tua salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus. É por meio da fé em Cristo Jesus. Olha que tremendo isso. Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Ele tomou sobre si aquilo que nos separava de Deus, que é o pecado. A salvação não é um prêmio para quem acha que é bom demais. É um presente para quem reconhece que precisa de Jesus. Coloca nos comentários aqui, eu preciso de Jesus. Você está ganhando esse presente, porque você precisa de Jesus. João 3,16, a Bíblia ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então a cruz mostra que o amor de Deus foi maior do que o nosso pecado. Então seguir a Jesus é uma decisão diária, todos os dias. Todos os dias. Jesus disse que quem quer seguir Ele nega a si mesmo. Todos os dias eu tenho me negado. Eu luto contra o pecado. Então, você tem que aprender a carregar a sua cruz todos os dias e acompanhá-lo. É renúncia, né? É negar a si mesmo.
Não significa perder a sua personalidade, deixar de sonhar, viver, planejar. Não significa agora tu viver aquela pessoa triste porque tu é um seguidor de Cristo, não. Significa não deixar o ego, a vontade da carne, a vontade errada, o pecado, mandar na sua vida. Tomar a cruz é escolher obedecer a Deus, mesmo quando é difícil, meu irmão. E decidir também perdoar. Essa parte é muito forte. Perdoar. Quando o coração guarda mágoa, não é bom. Então, seguir Cristo envolve também tu, assim como tu pede perdão para Deus, perdoar as pessoas também. Não guarde rancor, não guarde mágoa. É escolher falar a verdade. Quando seria mais fácil mentir, né? Então é abandonar um hábito que desagrada a Deus. Deus não se agrada de pessoas ressentidas, com o coração magoado. Então é permanecer firme quando os outros também zombam da sua fé. Então seguir Jesus é uma escolha diária. Seguir Jesus não significa uma vida sem lutas. Algumas pessoas pensam que depois que aceitar Jesus, nunca mais terão problemas. Olha que discipulado incrível. Mas Jesus nunca prometeu uma vida sem lutas. Ele prometeu estar conosco diante dessas lutas, dessas dificuldades. Então, o discípulo, ele enfrenta dificuldades, mas não enfrenta sozinho. Haverá dias de dor, de dúvidas, de perdas, tentações e portas fechadas. Haverá dias difíceis. Porém, quem segue Jesus tem uma esperança que o mundo não pode dar. Então, quando tudo parece confuso, Jesus continua sendo o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando o coração está cansado, Jesus ali, ele está te dando força, te ajudando. E quando parece que não há saída, Jesus continua sendo a esperança. Então, quem segue Jesus pode até passar pelas tempestades da vida, mas não atravessa a tempestade sozinho. E tu não está sozinho. Você é um seguidor de Cristo. Então, como começar a caminhar com Jesus? Você está perguntando. Para crescer como discípulo, é importante criar hábitos espirituais. Vamos lá, tome nota aí agora. Você vai orar todos os dias, né? Mesmo que seja poucos minutos, mas você vai orar. Você vai falar com Deus com sinceridade. Vai ler a Bíblia todos os dias. Pegue e bota o aplicativo da Bíblia no teu celular. Leia todos os dias. Daí você pergunta assim, mas pastor, por onde que eu vou começar? Começa no Evangelho de João, que é bem fácil de entender e compreender. Participe da sua igreja mais próxima da sua casa. Caminhe com outros irmãos na fé. Pode participar das minhas lives, que são diárias, né, para te aprender um pouco mais da Bíblia, que fortalece que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Peça perdão quando errar, né? Não se afaste de Deus por causa da mágoa, do ressentimento, das falhas, do pecado. Peça perdão para Deus, né, quando errar. Procure viver, né, mesmo que seja difícil, mas procure viver o que tu está aprendendo na palavra. E se cair, é normal, te levanta de novo, peça perdão para Deus e continua. Conte com outras pessoas que possam te ajudar em oração e que estão ali perto de ti. Fale com elas sobre o Evangelho. Não tente caminhar sozinho. É muito difícil, né? Deus usa a igreja, Deus usa os seus vasos, a comunhão, e esse discipulado serve para fortalecer a tua fé. Aí deixa eu fazer umas perguntas e vocês podem responder aqui nos comentários nesse estudo, nesse discipulado que é o estudo bíblico, né? É uma série, né? Vocês podem responder. Responde para mim aqui nos comentários. O que significa seguir
Jesus para você hoje? Bom, coloca aqui nos comentários. Existe alguma área da sua vida que você ainda precisa entregar a Deus? Pode pôr aqui nos comentários, que eu estou perguntando isso para que eu possa estar orando por você, né? Qual o hábito que você precisa abandonar ou mudar para caminhar mais perto de Jesus? Existe alguma coisa? Vamos orar por isso. Você tem separado um tempo diário para orar e ler a Bíblia? Coloca aqui nos comentários. E quem pode ajudar você, né, permanecer firme na fé? É o seu pastor, sua pastora, o obreiro da sua igreja, alguém próximo de você, o pastor Fabiano que está aqui trazendo esse vídeo para você, os vídeos que eu tenho lançado. Comenta aqui nos comentários. Então eu vou te dar um desafio espiritual da semana. A segunda aula vai ser domingo que vem. Esse desafio dessa semana, eu quero que tu leia um capítulo por dia do Evangelho de João, que eu pedi para você ler João. Ore todos os dias entregando a sua vida e as suas decisões. Tudo que você decidir, tu ora e pede direção para Deus. Escreve em um papel, por exemplo, uma área que você deseja mudar com a ajuda de Deus. Bota assim, eu quero mudar uma área da minha vida. Assim, escreve num papel, bota na geladeira e começa a orar todos os dias nesse propósito, né? E depois que tu sentir as mudanças, tu compartilha com alguém, né, uma palavra sobre o que você está aprendendo, o que está acontecendo com você, que isso vai te ajudar a amadurecer mais a tua fé. Durante esses 7 dias, você vai escolher obedecer a Deus em uma dessas áreas que você vinha adiando e falhando, tá bom? Então é isso. Então eu quero que você ore comigo a oração final. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Obrigado, porque o Senhor me ama e me perdoa e me chama para uma nova vida. E eu quero seguir os Teus passos, aprender a Tua palavra e viver de uma maneira que agrade o Teu coração. Amém. Se você orou assim, confie em Deus. Seguir Jesus não é apenas ir à igreja, é entregar a vida a Ele todos os dias. Essa foi a nossa primeira aula. Domingo que vem eu vou estar lançando a nossa segunda aula. Começou a série Discipulado. Quero que você convide as pessoas a participar. Quem ainda não faz parte do grupo da comunidade cristã 100% Jesus, tá aqui no perfil aqui do YouTube. Só clicar no link, você vai entrar na nossa comunidade. Que aula maravilhosa, né? Vamos ficar firmes na fé. E essa aula foi o que significa seguir Jesus. Hoje você tem a resposta. Deus abençoe e um beijo no coração. Até o próximo vídeo.